Eu fico impressionado com o grau de inércia, a imobilidade, a insensibilidade, a falta de percepção e responsabilidade e, sobretudo, a falta completa de vontade das pessoas que teriam o dever de trazer à tona questões importantíssimas, estar se dedicando a elas e estar continuamente de ouvidos abertos, receptivos, a pessoas dispostas a trabalhar em cima delas, me impressiona que essas pessoas estejam tão presas a este mundo como qualquer outra pessoa. Isso me deixa completamente desacreditado neste mundo, né? E eu não encontro pessoa que tenha um mínimo de grau de consciência que possa, né, albergar, né, em si essas ideias importantes, trabalhá-las e entrar em contato com pessoas que queiram, né, desenvolver isso, que queiram transformar a realidade. As pessoas sempre têm um monte de obrigações, né? Estão em N reuniões diárias, né? Todos os dias, faz 5, 6, 7, 8 reuniões, participam, né, de comissões das mais diversas, às vezes estão num mesmo instante com três telas abertas ao mesmo tempo, mais o celular, participando de coisas sem parar. As pessoas têm obrigações das mais diversas também na vida pessoal, muitas delas por causa de más escolhas. Então o cara quer ter coisas demais, o que implica necessidades de gerenciamentos diversos, muitos tipos de seguros, né? Muitos de propriedades, muitos bens, né? Quer usufruir de muitos serviços, quer estar sempre rodeada de barulhos, quer sempre estar se contatando com vários simultaneamente ou sequencialmente, não consegue ficar um instante sequer, um segundo sequer, sem contatar alguém, a coisa é embatelada, né? E é falar por hábito, né? Despejar uma coisa, uma fofoca, coisas do tipo. Então, a pessoa fica completamente imersa, né? Enterrada nesse tipo de rotina, do qual ela nunca irá sair, né? A pessoa faz as coisas sem refletir antes, sem planejar, sem se perguntar se isso é realmente um desejo profundo dela, é algo que lhe será importante para o seu crescimento, ou se aquilo é apenas algo que é imposto, né, pela sociedade, e por isso ela está fazendo. A pessoa não tem capacidade de se perguntar se ela realmente quer fazer aquilo porque a sua consciência está lhe dizendo que aquilo é algo adequado para ela conseguir ter um crescimento na vida. E ela, muitas vezes, ela fala que decidiu fazer certa coisa na vida porque ela decidiu, mas no fundo ela está sendo norteada pela sociedade, pela mídia, pela família, pelos colegas do trabalho, pela sua cultura como um todo, pela sua etnia, pela sua classe social, pela sua crença, né, pelo seu grupo, né? Eles vão norteando a pessoa, vão impondo determinadas restrições e impondo determinados caminhos. E essa pessoa, sem saber, pensando que é livre, se declara livre. Por quê? Porque ela se conformou tanto ao seu grupo, a todo o meio, a todas as circunstâncias,
que ela acredita que agora que ela se movimenta restrito a esse plano, ela é livre. Só que, na verdade, ela não está fazendo um movimento ascensional para tentar atingir outros planos. Ela está na horizontal, no seu plano, no seu grupo, se movendo dentro do que o grupo permite de movimento. E daí muitas pessoas se acham livres, elas se iludem. E elas sofrem, depois com isso, porque elas sempre negam aquilo que é mais interessante para elas. Tudo que é fantástico, bonito, elevado, elas jogam para o lado. E elas falam sempre a mesma história. Isso é muito bonito, tal, mas isso é impraticável, isso não é realista, isso não pode ser feito, isso é perigoso. E coisas de um grau muito pequeno eu estou falando. Eu não estou falando do sujeito chegar e começar a sair, abandonar a vida e começar a ir no parque para ver se flutua, ficar uns 2 anos lá, sentado embaixo de uma árvore. Não estou falando disso. Estou falando da pessoa simplesmente chegar, por exemplo, numa situação de trabalho e adquirir uma postura coerente com o que ela discursa, minimamente coerente, se pronunciar, chegar próximo às pessoas que estão dispostas a isso e começar a estabelecer alguma relação para além de uma conversa esporádica quando não tem nada para fazer e o sujeito está lá, Isso não se vê, Então, muitas dessas conversas onde a gente julga que existe uma identificação, na verdade, é uma pessoa que tem uma visão particular e encontra uma pessoa que existem alguns pontos em comum que ela pode ficar exercitando seus palavreados, falar sobre suas visões de mundo. Mas tudo que for para além disso, a pessoa também não vai aceitar. E a pessoa está tão presa num circuito, mas tão presa mentalmente num circuito, que ela não vai mover um dedo, não vai dedicar 5 minutos, não vai fazer uma chamada, mesmo que gratuita, não vai enviar uma mensagem, pode se passar 10, 20 anos, ela não vai fazer uma coisa dessa, porque ela está chumbada nesse circuito, nessa rotina, nessa forma mental que leva a um comportamento sempre do mesmo tipo, com variações no mesmo nível, Você varia muito, mas varia sempre no mesmo nível. Você nunca varia numa tentativa de fazer algo realmente novo, porque isso demanda muito esforço, isso demanda trabalho, isso exige um estofo espiritual que as pessoas não adquiriram e não querem adquirir de forma alguma, porque isso elas veem que vão ter que ser sacrificadas certas coisas para que ela consiga começar a trilhar este caminho. Se apenas para começar já exige sacrifícios, e ao longo do caminho, que pode durar meses, anos, dependendo dos ciclos, antes de você ter algum tipo de retorno, então você vai estar sempre perdendo ou numa situação onde você sente que você está saindo de algo que seria um ganho para você. E daí você vai ter um retorno que pode vir algum tempo depois, meses, anos, às vezes décadas. E ainda se você não for capaz de perceber esse retorno, se você não tiver um grau de sensibilidade que consiga captar o ganho que você teve, a pessoa vai considerar que foi uma perda de tempo. Então, por isso muitos nem começam, Eles percebem que não tem ganho algum. Não tem ganho de um ponto de vista de um ogro, do involuído de hoje em dia, que é o tipo astuto, intelectivo,
que seria um ogro do ponto de vista de um mais evoluído, de um justo, de um ser mais consciente, que tem capacidade de discernimento das coisas. Então, as pessoas nem começam e não vão nem a pau andar por esse caminho. E elas vão precisar coletivamente passar por uma experiência catastrófica para elas perceberem que todos esses caminhos que elas tentam e acham que é a solução de tudo, é na verdade um pseudo-caminho. A morte virá e o desespero virá com ela muito antes. Mesma coisa para a velhice, para a doença, para as decepções e diversos tipos de desilusões. Né? As pessoas, elas ficam se desgastando para fazer esquemas e arranjos, mesmo que esses rearranjos não sejam juridicamente ilegais, né? Não sejam algum tipo de violência aberta contra uma pessoa ou grupo, mas ainda assim são coisas que não são corretas. As pessoas ficam nesses rearranjos continuamente esperando ter algum retorno e às vezes quando não tem, porque o sistema das outras pessoas que estão nesses rearranjos estão sujeitos à ordem de outras regiões que essa pessoa que está fazendo desconhece, né, ou não consegue antever, daí acaba às vezes constantemente saindo resultados que decepcionam essa pessoa, dessa pessoa julga que, não adianta eu me dedicar tanto porque as pessoas não levam em consideração, né? Não fazem a coisa certa. Esse é o tipo de lamentação de uma pessoa que está atuando no mesmo plano, né? E está esperando sua recompensa pequena. Alguém que já percebeu tudo isso, ela não fica mais se desgastando com essas mendicâncias, esses networking, né? Fala-se muito nessas palavras, né? Networking. Pegar os grupos, encontrar a sinergia dos grupos. Na verdade, é uma pseudo-sinergia, né? Uma coisa falsa, né? Apoiada em bases frouxas. Sinergia de verdade é raríssimo encontrar entre seres humanos, entre grupos aqui, neste planeta, no estado evolutivo atual. Então, a pessoa fica nessa... quem percebe tudo isso já a fundo, não larga tudo, né? Ela não perde o interesse completo por essas coisas. E até mesmo as pessoas que ela tinha contato, que eram boazinhas, percebem essas coisas, também fogem dos seus, vão embora do seu círculo, vão se afastando, né, naturalmente. Porque essas pessoas também estão presas nas coisas do mundo. Elas não se destacaram suficientemente do oceano de bolinhas que está nesse nível para conseguir ter um contato construtivo com a pessoa que já está bem destacada. Elas ainda estão soltas, mas estão bem próximas dessa nuvem. Então elas estão perto da zona de influência dessa nuvem. Então elas ficam oscilando assim de uma forma medíocre, né? Indo e voltando, cheio de contradições, mas tem propostas, né, de se melhorar, mas são impotentes diante da verdadeira melhoria. Eles não têm a força propulsiva para conseguir fazer o que eles só concebem mentalmente e ainda concebem de maneira frouxa, de maneira anuviada, de maneira fuzzy, né, nebulosa. Eles não veem de forma cristalina, eles não veem os contornos exatos, eles veem as coisas turvas, coisas certas, mas turvas. Então, vendo o certo, mas vendo apenas de forma turva, fica tudo muito confuso. E ainda não tendo o estofo espiritual, que seria a vontade, que seria o propulsor que poderia te levar a um nível mais alto, a pessoa fica sempre nessas nuvens, meio destacado, mas muito conectado a elas.
E daí a pessoa fica meio que perdidinha da Silva. É uma pessoa diferenciada já, quer se melhorar, mas como ela está ainda no nível da humanidades, como eu costumo falar, não admite Deus, o eixo central, o fenômeno, o espírito, os fenômenos não físicos, né? Não tem essa paixão pela evolução, esse ímpeto evolutivo, essa intuição que está acesa como uma chama. Essa pessoa não consegue transmitir, ver com clareza e muito menos transmitir para uma vivência integral. Ela pensa, isso não é prudente, eu vou perder coisas aqui, isso não é bom se eu quero fazer um rearranjo, isso aqui tem que ser feito de maneira ordenada, eu tenho que falar com fulano, ficar lá ouvindo um monte de enrolação durante meses, reuniões infindáveis, e aos poucos eu vou dar um jeito de ir inserindo essas visões, mas se não der também, eu deixo para lá. Daí eu fico lá de volta e fico assim, e fico imaginando. E talvez, se surgir alguém realmente que faça alguma coisa, talvez eu me aproxime um pouco e fale levemente. Mas só levemente. Se essa pessoa, quando eu for me comunicar, querer continuar progredindo, que é conforme eu gostaria, eu vou não aguentar e daí eu vou me afastando. Então são pessoas que é até patético, né? E eu não falo isso aqui por ódio, por arrogância, por ter medo. É que realmente a pessoa anseia pela verdade, mas ela é incapaz de vivenciar ela, mesmo que num grau muito pequenininho. Então isso deixa a pessoa numa situação patética. Ela só não se sente assim porque o seu sistema consciencial está apoiado na quantidade. Mesmo que ela tenha discurso de qualidade, de coisas substanciais e tal, na hora do vamos ver, ela demonstra que está apoiado nas quantidades. Ela se norteia com base na opinião da academia, né? Onde o grosso dessa academia está perdida, não está praticando ciência mais de verdade. Ela está reproduzindo coisas do passado com variações novas e falando que isso é um progresso. Olha, a gente está progredindo. Você pega uma teoria de 80 anos, pega uma situação específica que ninguém aplicou antes porque não tem utilidade, nem do ponto de vista conceitual, para o avanço teórico, né? Não estamos nem falando da prática, né? E daí a pessoa faz variações, faz uns floreios e publica isso com muito puxa-saquismo, muita lambeção de bola numa revista conceituada e fala, olha, e pensa, né? Acredita, estamos avançando, estou progredindo. E daí ela reclama suas medalhas no peito, né? Para ela falar que ela é importante e tudo mais. E ela quer deixar esse conhecimento restrito, né? Ela não quer difundir para os outros. Então, a grande maioria da academia está nesse passo hoje em dia. Isso não é ciência. Ciência de verdade não é isso. E isso foi um dos motivos que me levou a ir me desconectando desse mundinho. Eu sinto que não existe aquele fogo espiritual animando os meios acadêmicos hoje em dia. Virou uma batalha de egos, né? A mentalidade é muito restrita, mesmo que tenha pessoas hiper especializadas em coisas, elas não conseguem avançar. Às vezes, um em cada 500, um em cada 1000 consegue criar algo realmente novo, mas bem pouquinho, porque ele se abre para esse infinito. E mesmo assim há resistências. Então, as pessoas na ciência hoje que estão fazendo algum progresso, que os grandes cientistas, né, homens e mulheres, em todos os campos, né, na física, na química, nas ciências da vida, na ecologia, né, na economia, né, as ciências humanas também, e mesmo na psicologia, né,
na área mental, que é a mais interessante talvez, a consciência, né? Cérebro, consciência, mente. As pessoas que conseguem avançar são justamente as que estão pegando o que tem de importante da academia, do passado, né? Mas não se prendendo completamente a isso e colocando hipóteses novas, né? Então, por exemplo, afirmar, né, admitir a hipótese de que a consciência sobrevive e antecede ao corpo físico, né, ao nascimento e à morte, é razoável e é a única maneira de você continuar avançando no campo da medicina, da consciência, da origem da vida, de tudo em geral, né? E como existe resistência a isso, a gente não percebe que existem processos não físicos influenciando, que se manifestam no mundo físico, e as pessoas não querem admitir de modo nenhum, porque isso tem que ser ponderável, mensurável. Mas a consciência não se mensura, ela não é algo do espaço e tempo. A consciência não é, o reino dela não é deste mundo, não é do espaço e tempo. Então, se você quer mensurar na sua origem a consciência, você nunca vai conseguir. Você pode mensurar efeitos da consciência manifestos, né, em sinapses nervosas, em alteração de concentração de substâncias químicas, neurotransmissores, em rearranjos de números de conexões nervosas, né? Uma neuroplasticidade, talvez. Você consegue ver, talvez, o nível, a intensidade da atividade energética de algumas regiões do organismo, né? Esse cinetismo. Talvez isso consiga, né? Isso pode ser mensurado, mas na fonte, na pureza, no reino da consciência, você não vai conseguir mensurar. Então, o que os poucos que avançam fazem, eles estão comendo pelas bordas aos poucos, né? Eles não têm a visão direta, como os grandes tiveram, como Pietro Baldi trouxe, né, para nós. Eles não têm essa visão direta da essência e daí vão construindo essa ciência baseado já na visão máxima dos problemas últimos. Então daí fica um caminhar sofrido, né? Mas caminham, mas são poucos. Então existe esse problema hoje em dia. E a gente pode estender isso para outros campos. A filosofia caiu também nessas armadilhas. As pessoas ficam naquela coisa, né, eles ficam parados, né, ficam exercitando alguns pensamentos, algumas correntes de pensamentos aplicados à situação atual, mas eles perdem o quadro geral. Eles não percebem esse transformismo íntimo da substância que está se manifestando. Eles não percebem a meta final de tudo isso. E logo não vem a origem. Então eles ficam presos a sistemas filosóficos ou a um conjunto de sistemas, correntes filosóficas, e não conseguem sair daí. Porque eles também estão presos no mundo. Eles querem o seu conforto, né? Eles querem, às vezes não um conforto, mas eles têm aquele ego que, se não for material, mas é intelectual. E hoje em dia está muito monetizado, parcialmente monetizado o ego intelectual. Então, de certa forma, o cara também pensa em ganhos mundanos, né, materiais. E o cara quer ser visto como maioral, quer ser o cara que vai lá falar, porque ele sabe daquela coisa e tal. E ele põe até um pouco de verniz, que olha, essas coisas intelectual não é importante, porque faz uma análise toda, né? E daí explica, né, como às vezes uma pessoa simples consegue ter uma vida mais consciente, né, melhor. Mas ainda isso é uma armadilha intelectual, porque a pessoa está... Porque no fundo a pessoa está ainda preso no intelectualismo. Então isso eu percebo hoje muito. Apesar de que existem filósofos, né,
grandes pensadores que estão conseguindo revelar grandes verdades do universo, né, da vida, né, desse monismo, fazendo isso. Isso é bom, mas eles não têm ainda a visão completa, eles estão perdidinhos ainda comparados à cosmovisão do apóstolo de Gúbio. Então, quem já tem essa visão toda fica curioso, né? Fica muito olhando com um olhar muito curioso tudo isso que se desenrola em nosso mundo. Mesmo que a pessoa não tenha todas as ferramentas argumentativas, ela percebe na essência, que é a única coisa que importa, né? E então a gente percebe que no campo do pensamento especulativo também se está perdido um pouco, e a física teórica e a filosofia, a gente percebe que elas estão se unindo cada vez mais. E quem é realmente uma pessoa boa também não está tão preso à religião sua ou às religiões. Inclusive é uma pessoa que está buscando vários grupos e percebendo, de certa forma, o que eles têm de comum, né? Então são essas pessoas que ficam trafegando, né? E eles não sabem exatamente que buscam essa unidade, mas estão buscando. Então, porque eles perceberam que cada grupo, né, cada relativo tem uma parcela dessa grande verdade, essa única e grande verdade com V maiúsculo. Então, a gente vê isso, eu percebo isso. A arte também, né? Hoje em dia se produz muita besteira, né? Muitas músicas automatizadas, né? Muitas coisas, né? Essas exposições de arte é muito mais vaidade de artista, né? Para conseguir colocar alguém na sua cama, para conseguir ser aplaudido por uns certos queridinhos, né? Do ramo, para conseguir ter medalhas no seu peito estampadas, né? Mas não é arte de verdade, porque a verdadeira arte faz com que a pessoa acione cordas interiores e consiga despertar para algum aspecto da realidade. A arte usa muito da estética, né? A beleza, uma beleza substancial que toca os indivíduos e torna-os mais calmos, mais serenos, mais orientados, mais estimulados perante grandes questões humanas. Isso é feito através do teatro, da dramaturgia, né, das narrativas, da música, que visa acionar um sentido muito profundo nosso, né, visa acionar a alma através do fenômeno da audição. A literatura, né, a escultura, né, a arquitetura com suas formas, sua geometria, né? A arquitetura, de certa forma, é música congelada, né? É uma fotografia das ondas sonoras expressas em geometria, né? Fotografada. E por aí vai o cinema, né? O cinema que é talvez a arte mais massificada de hoje em dia, mas ao mesmo tempo também cheia de possibilidades na edição, na fotografia, na montagem, na direção. O cinema também, um meio importantíssimo de despertar de consciência, que infelizmente não é usado pelas pessoas, pela maioria das pessoas de forma adequada. Então, a gente aqui gosta de tudo nesse espaço. Todas as religiões são bem-vindas. Todas as correntes, né, todas as teorias científicas são interessantes, se não vistas como um absoluto. Todas as etnias, todas as culturas, né, são aceitas aqui. A gente analisa os diversos fenômenos, diversas épocas históricas. Aqui a gente está interessado em pegar a essência de cada coisa, fazer extrair, né, e pegar o suco da coisa e deixar o bagaço lá,
que o bagaço não interessa, a gente quer o suco, que é a vida da coisa. E cada bolinha tem seu suco para dar. Então a gente visa apertar os sucos, né, no bom sentido, né, e extrair, destilar, né, esse suco, que é a substância das coisas, e ir formando algo, uma síntese em torno disso. Então, a gente não está interessado nas religiões bagaceiras, em espiritualidade bagaceira, numa ciência bagaceira, numa filosofia bagaceira, numa forma de vida ética, só que pseudoética, então bagaceira. A gente está interessado em todas essas coisas num nível profundo, numa religião de verdade, que na verdade não tem forma e tal, numa ciência com C maiúsculo, que aponte para a evolução, que esteja aberta para o infinito. Estamos querendo uma verdadeira filosofia, né, onde as pessoas tenham liberdade de pensar por si mesmas e expressar esse pensamento, e não ficar reproduzindo pensadores e achando que estão formando o seu pensamento com isso, mesmo que grandes pensadores sejam muito importantes, claro, mas a gente não pode reproduzi-los 100% e daí ficar pulando que nem minions defendendo esses pensadores, porque nós somos únicos. Então nós precisamos pensar por nós mesmos. Então, tudo é muito lógico, tudo é muito óbvio para mim já. Eu já sei o caminho. E tudo isso lhe dá uma coragem sem igual. Você consegue se orientar corretamente. Quando você tem a visão, você passa a sentir de acordo com ela, você vivencia a coisa, você tem coragem de chegar lá e fazer isso. E se um ser desse tipo fica mais recatado, não é porque ele está com medo, né? Porque ele perdeu a batalha. Tentei fazer uma coisa, implementar, não deu certo, fui até as últimas consequências e não funcionou, então vou recuar e vou desistir. Na verdade, esse recuo, essa desistência, é porque o ser percebeu que nesse meio não adianta. Não existe uma pessoa com um mínimo grau de consciência capaz de caminhar junto com ele e construírem juntos um projeto comum que vá influenciando o meio, vá contaminando, no sentido positivo, de transformar a realidade das pessoas. Porque as pessoas estão todas presas aos seus mexericos. E elas sempre vão falar, não, tal, que eu tenho coisa... Agora eu estou coordenando o curso, tenho que gerir isso, estou em 37 comissões, tenho 6 reuniões aqui e tal, me estão jogando bucha, né? Tenho que dar essas aulas, tem a família, tal, aconteceu isso, aquilo, bababá. E nunca acaba. A pessoa vai ficar resolvendo esses problemas e daí quando resolveu todos, vão surgir eles todos e mais alguns outros, né? Porque o método que a pessoa está usando para resolver não é um método para resolver os problemas definitivamente. É só para fazer um arranjo, passar por baixo do tapete, né? Por panos frios na coisa, né? E daí depois a coisa explode de novo em outro lugar, de outra maneira, em outro ritmo, de outra forma, e acaba voltando para essa pessoa de alguma outra maneira. Então, no futuro, eu acho não, a ciência vai, os saberes humanos vão sistematizar tudo isso, né? Vão perceber essa lei que faz, como é que funciona a mecânica dessa lei toda, né? E é muito interessante isso. Então, bom, resumo da ópera. Aqui, eu só estou repassando para as pessoas essa realidade profunda, advinda de uma experiência. Então, o que resta para o ser que já enxerga é: faça as coisas, apenas o necessário, faça bem feito,
com muita dedicação, imprimindo esse ideal nas coisas que você faz. Eu faço isso em todas as aulas que eu dou. Eu imprimo a força do Espírito nas coisas desse mundo. Eu posso estar em qualquer ambiente, qualquer situação, que eu sempre vou atuar orientado pelo Espírito, ou quase sempre. Né? Então, você nortear a sua vida pelos valores, pelos ideais, é o que deve ser feito. Né? E não ficar preso a um monte de coisa inútil. Né? Muita coisa vocês irão perceber que vocês não precisam. Né? Vocês não precisam. E daí vocês vão começar a largar. E largando um monte de obrigação idiota, um monte de conversa estúpida, fofoca, mexerico, ritual, e desprender mentalmente, né, emocionalmente, né? Se desprender disso tudo vai lhe trazer muito mais, vai começar a lhe trazer tempo livre, vai sobrar energia, né? Vai ter até energia para fazer atividades importantes bem feitas, né? Vai ter tempo, você vai poder sentar numa mesa e refletir mais a fundo sobre uma questão do seu próprio trabalho. Você vai conseguir ter conversas, em vez de 200 pessoas, só com 3, que o resto foi embora, né? Nem olha mais para a sua cara. Mas daí vai ser uma conversa com significado. Uma conversa que vale a pena ter. Você sai da conversa e fala, nossa, você põe sua cabeça no travesseiro e você fala, valeu a pena. Nossa, como foi bom, como eu cresci hoje. Eu ajudei uma pessoa, ou fui ajudado, a gente cresceu junto. E agora eu tive um insight que eu posso aplicar lá no trabalho, mesmo que as pessoas não vão valorizar depois. E daí você percebe que você está crescendo. Você começa a se mover mais um pouco na vertical e menos na horizontal. Eu já falei sobre isso, sistematizei isso em outros vídeos. Inclusive eu peguei isso baseado num texto que eu tive de uma visão profunda. Eu estou colocando aqui em palavras, para ver se as pessoas consigam perceber com mais clareza isso tudo. Isso vai dar coragem na hora de agir cada vez maior. Então, aqui é a verdade sendo exposta, né? Um aspecto mais profundo dela. Quem quiser abraçar, tudo bem. Quem achar que isso é besteira, tudo bem. Continue vivendo sua vida de acordo, né, com os métodos do mundo. Vamos lá ver o que vai dar, né? A pessoa segue o método dela, os que já estão sensíveis a isso seguem novos métodos mais elevados, né? Que para os outros não existe, né? Besteira. E vamos ver no que vai dar. Né? Eu já pus todas as minhas fichas numa rota, né? Já está aqui, ó, estou pondo todas. Só deixo umas fichinhas nas coisas do mundo que eu tenho um corpo, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso ter o vestuário, pagar a conta de energia, né? Eu preciso me transportar, eu preciso pagar alguns seguros básicos, né? Preciso coisas básicas, né? Minha moradia simples e humilde e tal. De vez em quando vou num teatro, num concerto, faço uma excursão simples, vou na natureza e tal. Por aí vai, uma cachoeira, né? Vou na floresta, minha esposa, a gente vê um bom filme, caminha, toma um cafezinho, uma empadinha, coisas simples, né? Então eu preciso ter, né, meus meios de vida, né? Eu preciso ter meu emprego, eu preciso pensar um pouco nos ganhos, né? E hoje ainda mais, né, que infelizmente para você ter uma vida básica você já é classificado como rico, né? O sujeito já ganha 2.000, já é mais rico que 3/4 do país. Então, segundo os parâmetros, né, dos cientistas, né, econômicos atuais, você precisa ser já um privilegiado para ter o básico do básico da vida, né? Isso força as pessoas, né, a correrem que nem chimpanzés insanos, né, babuínos em torno de coisas mundanas.
e se autoagredirem, né? Eu reduzi isso ao mínimo, né? Eu faço o necessário, mas eu faço bem feito como ninguém mais faz. E daí, isso está sendo visto pelo meu chefe, pelo grande chefe, claro, que eu só obedeço um chefe. Os outros, né, se está mais ou menos alinhado com as grandes diretrizes, vai. Se vai muito oposto às diretrizes do único chefe, daí eu tenho que falar, olha, eu enfrento qualquer um. Eu falo, ó, você diz seguir princípios, aqui a instituição segue princípios, tal, mas veja bem, então o que eu estou fazendo que vai contra? Por que está sendo negado isso? Por que eu estou sendo ignorado? E as pessoas não têm o que falar, né? Eu percebo, eles não têm o que falar, eles fogem. Eles barram pela força do número, né? Pela burocracia morta. Eles buscam, né, ignorar, ficam rezando para a pessoa nunca mais tocar naquele ponto, né? Então é assim, né? A gente está nesse mundo. Infelizmente, a pessoa que já está um pouco desperta, está nesse frêmito evolutivo, tem que lidar com isso. Não vai ficar mais fácil, meus amigos, minhas amigas. Mas isso é um indício de que estás no caminho certo. E vocês vão encontrar pessoas, né, pontos de apoio para se alimentarem, se encorajarem. Existem esses pequenos oásis, né, que a gente consegue encontrar. O Baldi, Pietro Baldi, foi um oasão para mim, né, do qual eu me alimento constantemente. É o meu intermediário para entrar em contato com o Cristo cósmico, a minha consciência crística, né? E, no último termo, com Deus, que é o máximo, o absoluto, supremo. Então, é isso. É simples, né? É simples e é profundo ao mesmo tempo. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. E a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.